Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de Cálculo Diferencial 2. Hoje a nossa aula é a aula de número 22, hoje é dia 7 de dezembro de 2022 e hoje é a nossa última aula teórica do curso de Cálculo Diferencial 2, tá? A gente vai ter uma aula agora de manhã que eu vou apresentar alguma teoria ainda para finalizar o curso sobre máximos e mínimos, mínimos relativos, valor de máximo e de mínimo, tá? E ao final, à tarde, é a mesma aula. Só que eu vou tentar fazer a aula da tarde diferente, um pouco diferente, mas com exercícios, tá bom? Já que hoje era um dia de apresentação de exercícios de vocês, a gente não pôde fazer. Primeiro, porque a gente também atrasou o cronograma, e depois também porque eu adoeci. Então hoje a gente tá tendo essa aula remota porque eu tô com Covid nesse momento, tá bom? Então eu tô em casa, mas eu tô com sintomas leves, né? Leves mais ou menos. Tô com febre, dor no corpo, mas enfim. Eu consigo dar essa aula pra vocês, tá bom? E aí a gente vai concluir o curso hoje e na segunda-feira a gente aplica uma avaliação, tá? Lembrando que a nossa avaliação de segunda-feira, ela é uma avaliação somativa. A gente tem uma atividade sobre vetor gradiente teórica, né, para vocês escreverem o sinal da derivada direcional, o que significa o vetor gradiente ali, né? Quando eu tomo a direção do vetor gradiente, para qual, né? O que eu estou fazendo na superfície quando eu tomo a direção do vetor gradiente, essas coisas, tudo bem? Essa aqui é a interpretação que eu quero que vocês façam na escrita. Depois a gente tem um vídeo que é alguns exercícios da lista que eu já dividi por equipe para vocês, que vale 3 pontos. Então, atividade escrita valendo 2 pontos, vídeo valendo 3 pontos e a nossa prova vai valer 5, tá? Então, essa prova tem um nível um pouco mais pesado, mas ela valendo 5 também ajuda um pouco vocês, tudo bem? Ok? Antes da gente apresentar o conceito de pontos críticos, máximos e mínimos, eu vou apresentar o conceito de derivadas parciais de ordem superiores, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo minha tela? Ok. Derivadas parciais de ordem superior. O que significa isso? Vocês já sabem calcular a derivada parcial, né? Se eu te dou uma função de duas variáveis, o que é a derivada parcial da f, né? De uma função f de xy? É a del f del x, ou seja, eu considero o y constante e derivo em relação a x. O que é a derivada parcial de f em relação a y? Eu considero que a minha x é constante e derivo em relação a y. Beleza? A priori, essa derivada é um limite, tá? É um limite, ela é definida por um limite, mas existem propriedades que fazem com que a gente consiga fazer essa derivação de uma maneira indireta, sem precisar do limite. Tudo bem? Do mesmo jeito, a gente define derivadas de ordem superior. Então, olha só. O que é a derivada de ordem superior? Vamos olhar a derivada de ordem 2, a derivada parcial de ordem 2. Então, eu tenho uma função z, f de xy, beleza? E a gente sabe que a del f del x de xy e a del f del y são funções também, né? De duas variáveis. Nós já vimos isso por quê? Por exemplo, se eu tenho x² mais y, a derivada parcial é 2x, ou seja, uma função de xy também. Tudo bem? Do mesmo modo que a gente definiu a derivada parcial, a gente define a derivada parcial de ordem 2. Mas observe, se eu estou com uma função de duas variáveis, eu vou ter 4 derivadas parciais de ordem 2. Vamos ver quem são elas. Então, olha só, eu tenho a derivada parcial de ordem 2 em relação a x. Quem é ela? A notação, a gente dá essa notação, tá? Isso aqui, pessoal, ao quadrado, é uma notação. Não significa que eu vou pegar a função e elevar ao quadrado, não. Isso aqui é a notação para derivada de ordem 2, parcial de f com relação a x. Tudo bem? Por que ela recebe essa notação? Ela recebe essa notação porque fazer isso aqui é fazer isso aqui do lado, ó. Eu tenho essa primeiro,
Isso aqui eu já conheço, é uma derivada parcial de f em relação a x, né? E agora eu vou derivar de novo essa derivada parcial em relação a x em relação a x. E o que é fazer isso? É fazer esse limite aqui, ó. Eu fixo a variável y mais uma vez, tudo bem? Eu deixo ela constante, observe que aqui ela está constante. Eu vario a x e aplico esse limite. Mas eu aplico esse limite em quem? Na função que eu quero derivar. Mas quem eu quero derivar? A derivada primeira, tá bom? A derivada parcial primeira em relação a x. Tudo bem? Por exemplo, se eu tiver f de x, se eu tiver f de xy, ó, igual, eu vou colocar uma função fácil, tá? X² mais y². Eu já sei que a del f, del x de xy é quem? Responde pra mim. Quem é del f, del x? Quem é del f, del x? Não precisa fazer pelo limite. Eu deixo y fixo e derivo em relação a x a função f, né? Isso aqui dá o quê? Isso, Flávio. 2x. Flávio, eu acho que eu tô te devendo uma coisa, né? Você me pediu e eu não respondi. Depois manda uma mensagem de novo. Se mandar final de semana eu não tô conseguindo ver, tá? Mas depois, hoje, manda uma mensagem de novo, me lembrando, tá? Pra eu te passar uma parcial aí da sua nota. A derivada de f em relação a y é 2y, né? E agora, se eu quero calcular a derivada em relação a x da derivada de f em relação a x dessa função aqui, como é que vai ficar essa função? Quem é essa derivada? Quem é a derivada de ordem 2 parcial em relação a x? Quem é? 2, exato. É 2. Eu vou derivar a parcial em relação a x. E quem é a derivada parcial em relação... Agora, olha só. A gente definiu só em relação a x, né? Mas observe, vocês concordam que agora eu posso derivar... eu posso derivar a derivada parcial em relação a x em relação a y? E eu posso derivar a derivada parcial de y, de f em relação a y, em relação a x em relação a y. Então vão aparecer 4 derivadas parciais de ordem 2. Tudo bem? As notações que a gente tem para essas derivadas são essas aqui, ó. Vamos lá. Agora eu vou derivar em relação a x a derivada parcial de f em relação a y. Quem vai ser essa derivada? Responde aí no chat. Zero, exato. Vai ser zero, porque ó, eu quero derivar a derivada em relação a x dá 2y, né? Mas essa função aqui, ó, não depende de x, então ela é constante em relação a x. Então isso é zero, tudo bem? Agora eu quero derivar em relação a y a derivada de f em relação a y. Então essa daqui é a derivada de ordem 2 de f. Quem é essa derivada? Quem é a derivada de y? Quem é a derivada de y em relação a y? Quem é a derivada de y? Quem é a derivada parcial da parcial de f em relação a y? Ficou confuso, né? Essa? Não, não. É 2, né, não? É 2, ó. A derivada de f em relação a y é 2y. Derivada de 2y em relação a y. Essa daqui, ó, é 2y. Agora, se eu for derivar isso em relação a y, dá 2, tudo bem? Agora, qual é a del f, del y, da del f
del x a notação que a gente tem é essa daqui, ó, del y, del x, de f, xy. Qual é essa derivada? Ó, qual é a del f? Isso, zero, muito bem. Porque, ó, del f, del x é 2y, é 2x, né? A 2x, a derivada de 2x em relação a y, é zero, porque x é constante em relação a y, né? E aqui a gente tem uma curiosidade, ó. A nossa curiosidade é que essas derivadas dão iguais, ó. A gente chama derivadas mistas. Derivadas mistas. É derivadas parciais mistas de ordem 2, tá? Derivadas parciais mistas de ordem 2. Tudo bem? Agora, há uma pergunta que eu posso fazer para vocês eu posso continuar derivando em relação agora em ordem 3? Eu posso derivar agora as derivadas parciais de ordem 2 mais uma vez? O que me impede? Nada, né? Tudo bem? Agora, como todas essas derivadas de ordem 2 são constantes, que duas deu 2 e as outras duas deu 0, as próximas derivadas vão ser 0, né? Beleza? Então, mas elas existem. Todas elas existem. Tá certo? Então, aqui, ó. Vou mudar a caneta. A gente pode continuar derivando. Então, eu posso procurar as derivadas de ordem 3, as derivadas de ordem 4. Nesse caso, as derivadas parciais dessa função, a partir da ordem 3, vão ser tudo zero, né? A gente diz que essa função é infinitamente derivável, tá? Na verdade, não, porque a gente, enfim, a gente diz que essa função é infinitamente derivável. Mas o fato de ter derivadas parciais de ordem infinita, a gente diz que a gente tem todas as derivadas de ordem n, tá? Todas as derivadas parciais de ordem n dessa função existem. Só basta falar isso, tudo bem? Por exemplo, como é que ficaria a derivada de ordem 3? Desculpem. Como é que ficaria as derivadas de ordem 3? Eu continuaria dividindo, fazendo, né? Aí eu teria que fazer a ordem 3 da de ordem 2, né? Mais uma derivada da de ordem 2, aí a gente tem a de ordem 3. E assim sucessivamente, tá? Em geral, a gente trabalha aqui nesse curso até a ordem 2, porque é onde a gente precisa. A gente precisa até a ordem 2 para a gente trabalhar com máximos e mínimos relativos. Para a gente trabalhar a otimização aqui nesse curso, a gente não precisa mais de ordem 3, tá? Então, a gente só faz a definição até aqui, tudo bem? Quando a gente precisar, a gente coloca mais. Observe, analogamente, a gente pode definir... Analogamente, a gente pode definir as outras derivadas, como a gente fez, ó. Então, a gente pode... Essa é a notação, em geral, eu acho ela confusa, tá? Eu acho essa notação confusa, mas essa daqui é uma notação clara. O que é del quadrado f, del y, del x? É a derivada em relação a y da derivada parcial de f em relação a x. Tudo bem? Mais fácil a gente interpretar aqui. A Diomara coloca primeiro a x. Ela deriva, ela coloca... É porque assim, a gente coloca o seguinte, ó. O que é essa derivada? É a derivada assim, ó. É mais ou menos isso. A derivada em relação a y da derivada em relação a x, tá? Mas, por exemplo, essa notação é irrelevante, tá?
No máximo que pode acontecer é você trocar essas notações, isso não tem problema, tudo bem? Sabendo o que você está fazendo. Do mesmo modo, a gente define a derivada de ordem 2, ó, em relação a y. Ó. Del f, del y, dá del f, del y. Tudo bem? Essas derivadas aqui a gente chama de mistas, tá bom? Aí a gente tem a seguinte definição. A função ela é de classe Cn, tá? A gente diz que uma função é de classe Cn se ela tem todas as derivadas parciais de ordem n contínuas. Então, por exemplo, a função que a gente acabou de trabalhar, essa função que a gente acabou de trabalhar, vocês concordam que ela é de classe Cn? Essa é uma função de classe Cn. Ó, f de x, 2x. F de y, 2y. Contínuas, né? Tudo bem? As derivadas parciais de ordem 1, né? Eu só tenho duas contínuas, então ela é C1, né? Agora, se eu faço fxx, fxy, fyx, fyy, aqui vai ficar, ó, 2, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 2, tudo bem? Essas funções são contínuas? Sim ou não? Ela pertence à classe C2, ó. Tudo bem? Essa função aqui é de classe C2, porque as derivadas parciais de ordem 2 existem, né? Agora, se eu fizer fxx, olha só, agora vai aparecer várias, né? fxxy, fxyx, fyxy, fyx. Tudo bem? A gente tem várias aqui. Então, aqui vai dar tudo 0, né? Por quê? Por que vai dar 0? Porque eu estou derivando constantes agora, né? Estou derivando funções constantes. Tudo bem? Isso aqui está acontecendo, ó, para toda a ordem, né? Existem e são contínuos. F é de classe C3. Eu posso dizer que F é de classe Cn. Tudo bem? Porque a partir disso, todas as derivadas vai dar 0. Então, elas existem e dá 0. Tudo bem? 0 é um número. O limite existe, né? E dá 0. Todas as derivadas de ordem n, as derivadas parciais, existem e são contínuos. Tá bom? Agora aqui, ó, a gente tem uma curiosidade. Há uma curiosidade que a gente tem para fazer o seguinte, ó. Será que as mistas são iguais? Será que as derivadas mistas são iguais? Elas precisam ser iguais? Observe, aqui nessa função a gente viu que as derivadas mistas são iguais, né? Ela deu ordem 0, né? As derivadas mistas de ordem 2. Tudo bem? Nem sempre isso acontece. Esse é um exemplo. Eu não sei, na verdade eu não testei esse exemplo, tá? Eu coloquei ele porque eu acredito que esse exemplo não vai dar certo, tá? Mas eu não vou fazer ele agora, tá bom? Eu vou fazer ele à tarde, tudo bem? Se vocês quiserem testar, depois da aula, testem isso aqui. Como que a gente faria aqui? Como que a gente faria para a gente determinar as derivadas mistas de ordem 2? Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer
No 0, 0, né? Eu quero no 0, 0, porque nos pontos diferentes de 0 a função é diferenciável, né? Então, acredito que vai dar certo. A gente tem que fazer quem é del f, del x no ponto 0, 0. Isso aqui a gente já tem, né? Nós fizemos na aula passada, eu acho que isso aqui deu 1. E a gente fez que del f, del y no ponto 0, 0 dá 0. Tudo bem? Mas aqui dá 0. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir atrás da del f, del x em um ponto xy. Tudo bem? Agora eu tenho que escrever essa função aqui quando ela vai ser a derivada parcial dessa. Então, a gente vai derivar aquela lá parcialmente no ponto x e y diferente de 0. E no ponto 0, 0, a gente vai colocar o 1 aqui, tá? Essa que é a derivada parcial. Deriva a primeira vezes a segunda, menos derivada da segunda vezes a primeira sobre a segunda quadrada. Acha essa expressão aqui embaixo. Aí depois eu vou aplicar del x na del f. E vou achar quem é essa função. E aí, como eu quero no 0, 0, aqui eu facilito minha vida, que eu vou olhar só no 0, 0. Eu vou olhar aqui só no 0, 0. E aí depois eu vou olhar a del y. Não, aqui eu quero del x, del y, né? Peraí. Eu quero del y. Del y. Beleza? Aí eu vou olhar no del x, a derivada parcial em relação a x da del y. Vocês podem ver que vai dar uma continha grande, né? Eu vou escrever também, então, a del f, del y em termos disso aqui. Uma expressão e aqui no 0, né? Quando x é diferente de 0. E aí eu verifico se essas parciais são iguais, ó. Essas parciais mistas. Elas vão ser diferentes, tá? Eu acredito que elas vão ser diferentes, tá bom? Mas eu vou fazer à tarde essa questão, tudo bem? Não vou fazer ela agora não. Mas olha só, as derivadas parciais mistas, elas não precisam ser iguais no ponto, tá bom? Mas se minha função for de classe C2, ela vai ser. Isso é o teorema de Schwarz, tá bom? Eu vou só demonstrar, eu só vou enunciar esse teorema, tá? Porque a gente não tem intenção de trabalhar esses exemplos na prova, tá bom? Eu só quero que vocês conheçam esse resultado, tudo bem? O teorema de Schwarz, ele diz o seguinte, deixa eu ver se aqui está sendo gravado. O teorema de Schwarz, ele diz o seguinte, eu vou deixar isso aqui para tarde. O teorema de Schwarz diz o seguinte, ó, se você tem uma função de classe C2, eu estou considerando essa função aqui de duas variáveis, tá bom? Uma função de duas variáveis, x e y, tá bom? E ela é de classe C2. O que significa a função ser de classe C2? Eu acho que eu não deixei esse resultado, eu deixei... ó, uma função é de classe C2 se ela tem todas as derivadas parciais de ordem 2 contínuas. Então, se as derivadas parciais da minha função for de ordem 2 contínuas, significa que as mistas são iguais. Ó, o teorema de Schwarz garante que as mistas são iguais. Então, a gente tem o seguinte, ó, as derivadas mistas de ordem 2 não precisam ser iguais, mas se minha função for de classe C2, elas vão ser iguais. Beleza? Então, como eu sei que uma função é de classe C2? Eu derivo ela duas vezes, parcialmente, tá bom? E verifico se elas são contínuas, ok? Eu vou atrás das derivadas de ordem 2, todas delas, e verifico se é contínua. Pronto, ela é de classe C2. Então, as mistas são iguais, então não importa a ordem dessas mistas, tá bom? De colocar essas mistas. A gente, na verdade, quer usar isso lá na frente, quando a gente for trabalhar com máximos e mínimos, tá bom? Aqui, eu coloquei esse exemplo sem terminar, por causa que eu não consegui digitar. Meu notebook estava deletando as coisas que eu estava digitando. Bom, o primeiro exemplo que a gente pode fazer é esse daqui, ó. Essa função aqui, f de x, x ao cubo, y quadrado. Beleza? Essa função aqui, vamos atrás das derivadas
das derivadas de ordem 2 dela. Del f, del x é o quê? Coloca aí no chat pra mim. Quem é del f, del x? Quem é del f, del y? Primeiro eu derivo parcialmente a ordem 1, né? Acho as duas derivadas de ordem 1. Quem é del f, del x? Muito bem. Desculpa. Eu vou derivar em relação a x, né? Nesse caso, eu derivo em relação a x e minha y é constante. Minha y some? Minha y some porque ela é constante? Quando eu derivar, a y ela vai dar zero, mas agora eu estou derivando ela constante multiplicando pela função. Como é que fica essa derivada parcial? Gente, essa derivada parcial, vocês têm que saber, porque isso aqui vocês não calculam máximo e mínimo se vocês calcularem essa expressão errada, não. Como é que vai ser, então? 3x quadrado, y quadrado, muito bem. 3x quadrado, y quadrado. E aqui embaixo, a derivada em relação a y. Isso, 2y. Eu vou colocar assim, ó, 2x ao cubo, y quadrado, né? Pra gente manter x na frente e y depois. Tudo bem? Ou... Não, mas o y não derivou? O y derivou. Isso, tem que ficar y, não é isso? Tá certo? O que, Flávio, que você tá falando? Tá bom, tá certo agora, né? Agora vamos derivar de ordem 2. Vamos fazer as derivadas de ordem 2. Vamos atrás das mistas, né? Eu só preciso das mistas. Eu não quero saber as outras, não. Eu quero as mistas, tá bom? As mistas vão ser quem? Del f, ó, del quadrado f. Vocês já entendem o que é essa daqui? Del quadrado f, del y, del x. O que é essa daqui de cima? O que é a de cima? É a derivada em relação a x. É a derivada em relação a x da derivada em relação a y. Então, quem é que vai ser? Me dá aí o resultado no chat, por favor. Como é a derivada em relação ao que dizer? Ó, essa primeira de cima, essa aqui, ó, é a derivada em relação a x da derivada em relação a y. Então, na verdade, você vai olhar aqui, ó. Então é zero. Você vai... Hã? Então é zero. Por quê? Como é que é a derivada de x em relação a y? Não é zero? Olha cá. Essa não é a derivada de f em relação a y? Agora, deriva essa expressão em relação a x. Ah, sim, pronto, entendi. Entendeu? Quem é? 6y. Isso. Quem é ela aqui? 6x ao quadrado y. 6x quadrado y. Muito bem. Agora, a de baixo. A de baixo é o quê? Vamos interpretar a de baixo. A derivada em relação a y da derivada em relação a x. Quem é a derivada em relação a x? Essa aqui. Agora, deriva isso em relação a y. Vai ser 6x quadrado y. Isso. O que vocês notaram? O que aconteceu com essas derivadas? Mesmo resultado. Elas têm o mesmo resultado. Beleza? Então, observe. Como elas têm o mesmo resultado. Mas aqui, ó, note que... Agora vamos lá. Del quadrado f, del x quadrado, xy. Del quadrado f, del x, del y, xy. Del quadrado f, del y quadrado.
e del quadrado f, del y, del x. Vamos lá. Essas mistas, a gente já viu o resultado delas, né? Essas mistas dá 6x quadrado, y, e essa daqui, 6x quadrado, y. Tudo bem? Qual é a derivada de segunda ordem da derivada parcial? Qual é a derivada de segunda ordem em relação a x da função? Quem é essa daqui, ó? Quem é a del quadrado f, del x quadrado? Vocês concordam que essa é a derivada em relação a x da derivada de f em relação a x? Quem é a derivada de f em relação a x? Não é 3x quadrado y quadrado? É 3x quadrado y quadrado, né? Ou 3x cubo. Qual a derivada dessa função em relação a x? Pode usar o áudio para ficar mais rápido se vocês quiserem. 9x quadrado y quadrado. 9x quadrado y quadrado. Muito bem. Agora essa daqui. Essa daqui é a derivada em relação a y da derivada em relação a y. De f no ponto x, né? Olha lá. Quem é a derivada de f em relação a y? A gente já calculou. Ó. É 2x cubo y. Qual a derivada dessa função em relação a y? 2x ao cubo. 2x ao cubo. O que a gente pode dizer, ó? Essas funções todas existem, ó. Todas elas existem. Existem e são contínuas, né? Eu posso dizer que essa função é contínua? É, né? Projeção é contínua, potência é contínua, produto de contínua é contínua. Então, aqui, ó, existem todas as parciais de ordem 2. E são contínuos. Então, vale o teorema de Schwarz, né? Como assim, Flávio? Elas são as mistas? Como assim elas são as mistas? Não, as mistas são essas duas aqui, ó. Essa e essa, tá? Essas que são as mistas. Quando as derivadas parciais de ordem 2 existem e são contínuas, o teorema de Schwarz diz que as mistas são iguais. E a gente verificou que de fato ela é igual, ó. A gente viu que as mistas são iguais. Tudo bem? Vale o teorema de Schwarz, como já vimos, né? Então, observe. Se você precisar calcular todas as derivadas mistas, não precisa o teorema de Schwarz, né? Porque aí, se tiver que calcular todas elas, não precisa. Mas se você souber que sua função é de classe C2, se você já verificar que sua função vai ter todas as derivadas parciais de ordem 2 e ser contínua, você não precisa, quando você calcular uma derivada mista, a outra já fica calculada. Tudo bem? Em geral, não é muito prático, porque, assim, às vezes você não economiza tempo fazendo esses cálculos, né? É só um resultado importante, tá bom? Mas esse resultado é mais importante para dizer o seguinte: nem sempre as derivadas mistas são iguais. É isso que é mais importante, tá bom? Tudo bem? Beleza. Agora eu quero apresentar para vocês o resultado, esses conceitos, né? Esses conceitos sobre extremo de funções de duas variáveis, tá bom? E esse capítulo aqui, ele é um print mesmo do capítulo do livro da Dilmara, como eu expliquei para vocês no começo da aula. Na última aula, eu não consegui escrever bem, minha caneta falhou muito, tá? Eu estava me esforçando muito para escrever e hoje, para economizar tanto tempo quanto a escrita, né, e para facilitar também eu vou até salvar aqui a memória RAM do meu notebook, eu já trouxe
tudo digitado, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês cada conceito, tá certo? Vocês lembram no cálculo 1 o que era um valor de mínimo de uma função? Vamos pensar assim, o que é o valor mínimo de uma função? Se eu fosse falar mínimo sem outra coisa. O que é um valor mínimo de uma função? O menor valor que a função assume, tá bom? Então, se eu estiver falando que é o menor valor que ela assume, eu estaria falando de um mínimo global, né? Um mínimo absoluto. Às vezes o livro vai trazer mínimo global, mínimo absoluto, ok? Mas ela pode, numa redondeza do domínio, ter um mínimo, que não é absoluto, mas ele é mínimo ali naquela redondeza, de um ponto. Aí a gente chama de relativos, tá certo? Então, os extremos relativos não precisam ser os valores menores que a função assume. É um número, tá, Yasmin? Quando a gente fala valor da função, a gente está falando do valor que ela assume. No caso da função que a gente está trabalhando, que é uma função z igual a f de xy, o meu contradomínio é o r, então é número, tá? Então é um valor numérico. Mas eu poderia estar falando de uma função diferente, que o valor dela não é numérico, que o valor dela é um par ordenado. Aí eu teria que garantir esse conceito de uma outra maneira, tudo bem? Deixa eu tirar o som aqui, vocês não virem espirrando. Tudo bem? O que é o conceito, então, de mínimo relativo? Então, vamos lá. Quando eu falo de valor da função, eu estou falando do valor menor, sei lá, do valor máximo de mínimo, do valor maior, do valor menor que ela assume. O ponto x, tá o quê? O f de x. Beleza? O ponto que me dá esse valor, a gente chama de ponto, tá bom? De ponto extremo, de ponto de extremo relativo. Então, a gente tem dois conceitos, tá? A gente tem um conceito para o ponto que me dá o menor valor e o menor valor. O ponto que me dá o menor valor é um ponto de extremo relativo. O ponto que me dá o valor menor da função, aí já é valor de extremo. Tudo bem? Para vocês não confundirem. Toda vez que eu falar valor, eu já estou falando da função, da imagem da função no ponto. Já testado. Tudo bem? Então, vamos para essa definição aqui, ó. Vamos considerar uma função real. Uma função real, né, de duas variáveis, definida no conjunto. Aí aquela ideia, o meu conjunto é aberto, meu ponto no meu conjunto é um ponto interior do conjunto. Por que eu quero que esse ponto seja um ponto interior? Porque eu quero olhar uma redondeza dele. Então, eu quero que ele esteja todo dentro, contido de um pedaço do meu domínio, tá? Eu quero olhar ele numa bola, né? Numa bolinha que está dentro do meu domínio. Isso aí a gente passa para frente, tá? A gente já entende o que significa isso. O que é um valor máximo relativo de f? E aí ela já dá o conceito de mínimo relativo. O que significa? Se existe uma bola aberta, tal, e que no raio essa bola com esse ponto sendo o centro, né? E um raio muito pequeno dentro do domínio, naquela bolinha, quando eu olho para a imagem da minha função, para ela ser valor máximo, todos os pontos do domínio daquela bola, né, são maiores. Todos os pontos, quando eu testo minha função, naquele ponto, x0, y0, o valor da minha função é maior que todos os pontos dentro daquela bola. É isso que isso aqui quer dizer, ó. Um valor de máximo relativo, sim. Isso é que acontece, ó. Quando eu testo a minha função, a imagem da minha função naquele ponto, ele é maior do que todos os pontinhos naquela redondeza desse ponto. Deu para entender o conceito? Eu vou colocar alguns exemplos de imagens do próprio livro da Dilmara, tá? Para vocês verem, para a gente verificar que por isso que a gente chama de relativo, tá? Por que a gente chama de relativo? Porque eu não estou olhando para todo o domínio da minha função. Eu estou olhando para um pedacinho ao redor desse ponto. Tudo bem?
Um valor, quando a gente diz um valor máximo ou mínimo, a gente diz simplesmente valor extremo, tá? A gente chama de valor extremo para um valor que é de máximo ou de mínimo. Tudo bem? E o que é o ponto de máximo e de mínimo? É o ponto do domínio para o qual, quando eu aplico f a ele, ele me dá o valor que é máximo ou mínimo, ou relativo. Tudo bem? E aí a gente diz que esse ponto é de extremo relativo. Deu para entender o conceito, pessoal? Vamos olhar uma imagem que fica mais fácil de vocês entenderem esse conceito. Ó, essas são imagens, tá vendo? Duas figuras do livro que mostram o seguinte, ó. O que significa esse ponto aqui, x0, y0? Esse daqui é um ponto do meu domínio que numa redondeza dele, ó, se eu pensar numa bolinha aqui, ó, uma bola de centro x0 e y0, todos os pontos dessa bola, quando eu elevo aqui em cima, ó, o valor da função f de x é menor que o valor do... aqui é um ponto de mínimo, né? Então, f de x0 e y0 é menor, Flávio. Então, podem existir valores maiores que o máximo relativo? Sim. Os relativos é só na redondezinha, tá? Quando você vai olhar, por exemplo, você vai... Porque, olha só, essa função, ela pode ir para infinito, tudo bem? Ela pode ser uma função que aqui mesmo a gente pode ver que se eu restringir esse domínio, ok, mas eu posso dizer que essa função está crescendo assim, ó. Tudo bem? Eu posso dizer isso aqui, ó. Então, eu estou confundindo aqui, peraí. Essa função aqui, ok. Essa função aqui, vocês podem ver que do jeito que ela cortou, ela tem um máximo, né? Esse daqui é um ponto máximo, não tem mais ninguém maior, tá? Mas a gente poderia pensar que a função é infinita aqui, ó. Então, eu poderia ter máximos relativos e não ter um máximo global, um máximo absoluto. Tudo bem? Deu para entender? Peraí, acho que esse exemplo não foi muito bom. Suponha que eu descesse aqui, ó. Minha superfície descesse aqui, ó. E não parasse mais. Suponha que minha superfície viesse para cá, ó. O que você poderia concluir, Flávio? Eu tenho um mínimo absoluto? Sim ou não? Eu não tenho, né? Mas eu tenho relativos. Esse daqui é um relativo, esse aqui é um relativo e esse aqui é um relativo. Tudo bem? Essa aqui é a ideia. O relativo é um mínimo num pedacinho do domínio. Eu consigo que naquela redondeza, todos os pontos desse pedaço do domínio são menores que o valor da função num ponto específico. Aí esse ponto eu digo que ele é ponto de mínimo. Tudo bem? Eu vou apagar aqui. Então, olha só. Para esse ponto aqui, eu tenho que toda a minha função, ó, o valor da minha função, observe, o valor da minha função é menor que o valor da função em todo ponto que pertence a essa bola, tá bom? Que pertence a essa bolinha de centro x0 e yx0. Lembrando que como eu quero uma bola, eu quero uma bola de raio pequeno, tá bom? Observe, aqui também eu poderia chamar isso aqui, ó. Eu tenho também aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de x1, y1. Isso aqui também é um extremo relativo. Tudo bem? É um ponto de mínimo relativo. Esse aqui também, ó, é um ponto. Se for no 0, 0, né? Suponha que aqui tá... Desculpem. Suponha que aqui é o 0, 0, ó. Isso aqui é um ponto também de mínimo relativo. Beleza? Agora, minha pergunta é o seguinte. Nesse exemplo I aqui, se a minha função for essa mesmo, se a minha função for essa, não tiver outra condição, eu tenho um valor mínimo absoluto ou um valor mínimo global? Sim ou não? Se o gráfico da minha função for esse mesmo,
Eu tenho um mínimo global? Mínimo. Sim ou não? Sim, quem é? Quem é meu mínimo global? 0, 0. Agora, olha só, vamos lá. 0, 0 é ponto de mínimo global. Mas qual é o valor da minha função? O valor mínimo da minha função seria o f de 0, 0, tá? F de 0, 0 seria o valor mínimo. Valor mínimo da função. Tudo bem? Porque o valor da função já é a imagem, né? Já é o valor do ponto, dela no ponto. Tudo bem? Que nojeira, né? Essa aula é espirro, é tosse. Agora aqui, ó. Vamos analisar o lado direito. O lado direito. No lado direito, observe, eu tenho valores, eu tenho um ponto de extremo relativo, né? Ó, esse aqui é um ponto de extremo relativo. Esse aqui é um ponto de extremo relativo. E esse aqui, ó, é um ponto de extremo relativo. Ponto. Agora, esse aqui é valor de extremo relativo. Esse aqui é valor de extremo relativo. E esse aqui é um valor de extremo relativo. Deu para entender? Valores de extremo relativo. Pessoal, só avisando, a aula da tarde eu não vou repetir essa aula da manhã, tá bom? Essa aula da manhã vai ficar gravada e vocês vão assistir. Na aula da tarde, eu posso até repetir algum conceito ou outro, mas a gente, na verdade, o objetivo é que eu vou fazer exercício, tá? Vou deixar gravado também, mas eu vou prezar mais para fazer um exercícios, tudo bem? Deixa eu salvar aqui. Agora, olha só. Se eu perguntar para vocês, essa função, esse gráfico da função do exemplo 2, né? Desse exemplo 2i aí. Quem seria o valor máximo relativo da função? Valor máximo absoluto. Então, Tainara, eu não sei se vai ser o mesmo link, porque eu não sei se depois à tarde, se eu entrar nesse link, ele vai abrir a mesma sala, entendeu? Mas, a priori, a gente deixa o mesmo link. Se não funcionar, eu mando um link, entendeu? Mas eu vou mandar para as duas turmas. Eu sempre mando para duas turmas quando eu estou dando aula, porque se vocês estiverem de boa, vocês assistem, tá bom? A minha pergunta é, o gráfico do direito, do lado direito, desse exemplo direito, qual é o valor de máximo? Se eu não falar nada, é o valor máximo. Qual é o valor máximo da minha função? Se eu não falar nada, eu quero o maior de todos. Qual é o valor máximo da minha função? F de x, y0. Beleza? Então deu para entender, né? Aí a gente tem esse teorema, tá certo? Esse teorema é um teorema que ele é um teorema que nos ajuda a fazer o teste de quando minha função possuir esses extremos, eu consigo achar eles, tá? Não é em todas as funções, lógico, porque nem todas as funções têm derivadas espaciais, de ordem 1, de ordem 2, tá certo? Mas quando eles existem em funções que a gente consegue fazer essas derivadas, a gente consegue achar eles, tá bom? Então, como que a gente acha esses pontos de extremos relativos? Ok, vamos ler esse enunciado. Uma condição necessária para a existência de extremos relativos. Vamos lá. Eu tenho uma função de duas variáveis no conjunto D, aqui a Diomara usa o D, né? Guidoria geralmente usa o A. E eu tenho um conjunto interior, né? Aqui ele pede que o conjunto seja interior para a gente garantir que todos os pontos nesse conjunto sejam pontos de acumulação, aquela ideia lá. Agora eu pego um ponto dentro do domínio de F, mesma coisa. Por que eu quero que esse ponto seja interior? Porque eu quero garantir que
eu quero garantir que quando eu pego um raio bem pequeno, tem uma bola inteira, né? Do tamanho desse raio, uma bolinha com esse raio, que está toda dentro desse domínio, tá bom? Desse pedaço. Agora, olha só. Se as derivadas parciais da minha função de primeira ordem, se as derivadas de primeira ordem existem, ok? Se as derivadas de primeira ordem existem e a minha função tem um extremo relativo, nesse ponto x0, y0, ele vai zerar as derivadas parciais de primeira ordem. Tudo bem? Deu para entender? Ó, eu quero saber se minha função tem extremo relativo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as derivadas parciais e zerar elas. A solução, os pontos que dão a solução, né, que fazem essa derivada parcial zerar, vão ser os nossos pontos que a gente vai chamar de extremo relativo. Tudo bem? Ok? Se existe esse extremo relativo, esse extremo zera a minha derivada parcial. Beleza? Aí aqui eu trouxe a prova, tá, da Dilmara. Vamos só dar uma olhada como que ela fez essa prova. Observe. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte. A derivada parcial existe, né? A hipótese aqui diz que a derivada parcial existe. Se essa derivada parcial existe, significa o quê? Significa que esse limite existe, né? Del f, del x, limite quando Δx vai para zero, f de x eu vario no x, mantenho o y fixado, e calculo essa razão aqui. Quem é essa razão por definição? Esse limite dessa razão incremental é a definição de derivada parcial. Beleza? E como por hipótese ela existe, esse limite aqui existe, tá bom? Aí a hipótese diz o seguinte, f tem um extremo relativo. O que significa ela ter um extremo relativo? Cadê? Volta aqui. O que significa ela ter um extremo relativo? Significa que... Vamos voltar lá, só para a gente ver o conceito de extremo relativo, né? Ó, o ponto é de extremo relativo... Ó, deixa eu ver, aqui ele não falou, né? Ah, tá. O ponto é de extremo relativo se ele é um ponto de máximo ou de mínimo, tá bom? Quando o ponto é de máximo ou de mínimo, a gente chama de extremo relativo. Então, aqui, como ela disse que tem um extremo relativo, esse extremo relativo pode ser máximo ou mínimo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, extremo relativo máximo ou mínimo relativo. Então, se é um dos dois, né, ela não disse que é, a gente supõe que seja o máximo, tá? Supomos que seja o máximo, mas também valeria para o mínimo, tá? Se f tem máximo relativo, aqui o que significa isso? Significa que, ó, significa que f de x e y é menor que f de x0, y0. Tudo bem? Para toda bola com esse x0, y0, esse raio aí, ó, pequenininho r, tá bom? Bola de centro r, ok? Por quê? Porque se é máximo relativo, significa que essa minha função aplicada a esse ponto vai ser maior que todos os pontinhos que estão aqui dentro dessa bola, tá certo? E aí, o que acontece? Como esse ponto aqui, ó, é um ponto diferente de 0, 0, beleza? Eu posso dizer o seguinte, esse ponto é menor que f de x0, y0. Deu pra ver? Então, existe um raio maior que zero, um R maior que zero, tal que numa bola de raio R e centro x0, y0, esse ponto aqui é menor que f de x0, y0. Se é menor, eu posso diminuir ambos os lados e vou ficar com isso menor ou igual a zero, concorda? E aqui ela aplica a definição de limite. Na definição de limite diz, ó, toda vez que delta for menor que esse R e maior que zero, isso está valendo. Ok? Agora, olha só.
Esse módulo aqui, eu posso abrir ele, né? Eu posso abrir ele como positivo e eu posso abrir ele como negativo. Tá bom? Porque o que é o módulo de ΔX? Se ΔX for um número positivo, o módulo dele é ele mesmo. Se ele for um número negativo, o módulo é menos ele, porque aí fica tudo positivo. Então, a gente supõe o seguinte, ó, se ΔX for positivo menor que R, o que vai acontecer? Quando eu dividir essa fração, dá menor que zero. Por quê? Aqui em cima é um número menor que zero, concorda? Por causa dessa setinha aqui. Se esse daqui for maior que zero, lembra quando eu divido um número, quando eu faço divisão de números ou multiplicação com um positivo e outro negativo, a resposta dá negativa, não é? Então, isso aqui vai ser negativo, ó. Tudo bem? Beleza? Como a derivada em relação a x existe, a derivada de f em relação a x, y, é menor que zero, porque é essa definição aqui, ó. Tá certo? Isso aqui implica que a del f, del x, no ponto x0, y0, é menor ou igual a zero. Tudo bem? Agora, por outro lado, como isso aqui está valendo, isso aqui sempre está valendo, eu posso supor, então, agora que o delta seja menor que zero e menor que menos r. Então, delta pode ser maior que menos r e menor que zero, ou seja, eu estou pensando que delta eu posso estar pegando o delta. Esse delta aqui não ficou muito bom, porque delta é uma diferença é uma distância, né? Mas tudo bem, o Guidoriz ele faria essa prova melhor, tá? Mas não tem problema aqui, tudo bem? Esse delta é um incremento, eu posso estar usando um incremento negativo, tudo bem? Se é menor que zero, o que acontece? Ó? Isso aqui eu já sei que é menor que zero. Isso aqui, menor que zero. Produto de duas coisas menor que zero dá um número positivo, né? Dá um valor positivo. Então, aqui daria positivo. E para esse caso, a derivada parcial existe, ela é positiva. Então, observe, no ponto, a derivada vai assumir um valor negativo e um valor positivo. Um valor menor que zero e um valor maior que zero. Mas como ela existe, esse valor tem que ser único, né? Então, só pode ser zero. Tudo bem? Deu para entender? Ó, a derivada parcial nesse ponto existe. Então, se existe, é um número e é único. Como ele pode ser menor ou igual a zero e maior ou igual a zero, então ele só pode ser zero. E aí a gente prova que se eu tenho x0 um extremo relativo, né, um ponto, cadê o enunciado? Se eu tenho se eu sei que x0 e y0 é um ponto de extremo relativo, ou um ponto de máximo, tudo bem? Esse ponto, quando eu aplico ele na derivada parcial, tem que zerar a derivada parcial. Tudo bem? Analogamente, a gente pode fazer a mesma coisa para esse caso. E aí a gente prova, o teorema fica provado. Tá certo? Agora, por exemplo, uma pergunta. Olha esse exemplo aqui. Esse exemplo é o exemplo de um paraboloide, tá? Que ele é dado por 1 menos x² e menos y². Essa superfície, ela tem um ponto de extremo relativo, ou ela tem um ponto extremo relativo, ela tem um valor, ela assume um valor extremo relativo? Essa função assume um valor extremo relativo? Sim ou não? Vocês podem concluir só olhando o gráfico da função, né? Pessoal, eu vou ter que fazer uma pausinha aqui de 2 minutinhos, tá? Tenta fazer essa questão aqui, ó. Verifique se ela tem ponto de extremo relativo, né? E aí, vocês pensaram nesse exercício? O
que a gente pode dizer? Observe. Essa superfície aqui, a gente já conhece ela, né? Ela é um paraboloide. Vamos lá, vamos atrás aqui. A gente tem um paraboloide, né? Observe, paraboloide. Aqui, no 0, 0, como vocês podem ver aqui, ó, esse número aqui é negativo, ó, 1 menos x quadrado mais y quadrado. Tudo bem? Tudo bem? Significa o seguinte, ó. Significa que eu não tenho valor maior que 1. Vocês concordam? Eu não tenho valor maior que 1, ó. Porque isso aqui é positivo, né? Isso aqui é positivo, tudo bem? Então, se eu pego menos uma coisa positiva, isso vai dar uma coisa negativa, né? Ok? Então, observe. Para que isso aqui seja positivo, isso tem que ir até 1, né? Para que essa expressão seja positiva, ela só é positiva até 1. Beleza? Tudo bem? Então, para valores maiores que, ó, para valores x e y, isso, exatamente, ó. Nesse raio aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, a curva de nível, né? A curva de nível dessa função aqui, ó, a curva de nível dessa função igual a 1 é o ponto 0, né? É a imagem aqui 0, ó, a curvinha vai dar 0. Eu não tenho mais, então olha só, aqui é o maior valor que a minha função assume, tudo bem? Então a gente pode dizer que essa função tem um extremo relativo, né? Ela tem um extremo relativo, um valor de extremo em 1. Beleza? Como que a gente verifica esse valor de extremo em 1? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos olhar aqui. A gente já sabe, ó, sabemos que f de x é y é menor ou igual a f de 0, 0, não é isso? Que é igual a 1. Todos os pontos, a imagem da minha função está toda abaixo de 1, né? Aqui é 1, tá? Tudo bem? Isso aqui é para todo x, ó. Que é para todo x e y pertencente ao domínio de f. Tudo bem? Todo ponto, a imagem da minha função, todos os valores da minha função, elas vão até 1, né? Ok? Porque se nessa curva aqui eu passar de 1, eu vou ter um valor negativo. Então, a imagem dela vai estar abaixo do eixo x, do eixo z. Tudo bem? Isso aqui, ó, é um valor extremo. Valor de extremo de f. Então, vamos só pensar o seguinte, ó. Eu já sei que ela tem, né? Observe, vamos olhar lá o enunciado. Ela é uma função definida, x0 é um ponto interior. Observe que esse daqui é um ponto interior da minha função, ó. 0, 0, que é esse ponto que está aqui, ó. Ele é um ponto, ó. 0, 0 é ponto interior, não é isso? Ponto interior do domínio da minha função, tá? D aqui é o domínio da minha função. Então, vamos olhar de novo esse enunciado. Eu tenho 0, 0, um ponto interior. As derivadas parciais dessa função existem. Então, vamos lá. Deixa eu acrescentar aqui. Note que as derivadas parciais de f, ó, existem, não é isso? Quem é a derivada parcial de f, ó, em relação a x? Menos 2x, né? E a derivada parcial de f em relação a y? Menos 2y. Então, as derivadas parciais existem, não é isso? Então, lá, vamos de novo para o teorema. Essa condição aqui é uma condição necessária, então ela é uma condição fraca, mas ela já ajuda a gente, ó.
E eu sei que ela tem um valor de extremo relativo. E 1, que é igual a f de 0, 0, é valor extremo relativo, né? Ele é o maior valor que a função assume. Tá bom, Thalita. Depois pega o finalzinho da aula lá no YouTube, tá? Eu vou deixar essa aula não listada, tá? Eu não vou deixar ela pública, não, porque essa gravação não vai ficar boa, é só pra vocês. Mas depois eu compartilho o link lá pra vocês. É valor de extremo, tá? Ele, na verdade, é absoluto, mas como eu tô olhando só na redondeza, eu vou dizer que ele é valor de extremo relativo. Tá? Então, a gente tem aqui a existência de um valor de extremo relativo. Nesse ponto, né? Em 0, 0. Note que a derivada parcial de f no ponto 0, 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. Então, se verifica o teorema, né? E a derivada parcial de f, y, no ponto 0, 0 dá menos 2 vezes 0, que dá 0. E o teorema se verifica. Por que esse teorema é assim? Porque, olha só, se as minhas derivadas... A gente vai apresentar um próximo teorema para dizer o seguinte, e a partir das minhas derivadas parciais? A partir das minhas derivadas parciais, eu posso encontrar alguma coisa? Eu pego as minhas derivadas parciais e zero ela. Eu posso encontrar alguma coisa? Então, é o próximo conceito aqui que a gente tem, tá bom? Eu trouxe um outro exemplo, mas esse exemplo eu vou trabalhar à tarde, tá? Olha só. Essa função aqui, raiz de x quadrado mais y quadrado, é esse cone. Se vocês observarem, ó, se a gente... Observe, as curvas de nível são círculos, né? Ó, as curvas de nível são círculos. E as seções com os eixos são as funções módulos, ó. De um lado eu tenho um módulo, do outro eu tenho um módulo. Então, a gente tem um cone, beleza? Observe, essa função é um exemplo de uma função que ela tem extremo relativo. Vocês podem ver no desenho, né? Esse daqui é um valor de extremo relativo. É o menor valor que a função assume nessa redondeza. Na verdade, ela assume todo valor. O menor valor dessa função é 0, né? Porque essa função é uma função positiva e que no ponto x, y, 0, ela é 0. Só que as derivadas parciais delas não existem. Se a gente for fazer a derivada parcial dessa função, no 0, 0 não existe. Tudo bem? Esse exercício eu vou fazer à tarde. Mas por que não vai existir? Porque quando eu for derivar a potência, vai aparecer essa raiz no denominador. Quando essa raiz aí aparecer no denominador, ela não está definida para 0, 0. Então, a derivada parcial não existe. E mesmo assim, a gente tem um ponto de extremo. Tudo bem? Então, não basta só... Por exemplo, eu posso ter um ponto de extremo, sendo que a derivada parcial nesse ponto não exista. Então, não é só isso, tá? Beleza? Então, é onde a gente vai definir, então, o que é, né, o nosso próximo conceito. Eu acho que eu tinha que já ter colocado o ponto crítico, né? Eu não defini, então eu apaguei, tá, gente? Deixa eu abrir aqui o slide. Aqui era para ter aparecido o conceito de ponto crítico, tá? Por isso que... não tô conseguindo abrir nenhum arquivo, mas deixa eu ver se eu acho aqui já esse conceito. Que aqui a gente já tinha que ter apresentado, tá? Deixa eu ver se eu apresentei aqui antes. Talvez eu já falei aqui. Tá, aqui antes a gente já falaria, tá? Deixa eu colocar esse conceito aqui. Beleza? Já facilita a gente. Olha só, a gente diz que um ponto
Definição. Um ponto x0, y0 interior do domínio de uma função z igual a f de x, y é chamado de ponto crítico de f se, mudei de cor, se o gradiente, nossa, que cor é essa? Eu não tô achando mais a mesma cor, mas tudo bem. Se o gradiente de f aplicado a esse ponto não existe, ou é zero. Ou, quando existe, ele tem que ser zero, tá bom? Tem que ser esse ponto 0, 0. Assim a gente define o ponto crítico, tá bom? Um ponto crítico, ele é um candidato a ser um ponto de extremo, tá certo? Ponto crítico é candidato. Ponto crítico é candidato. Por que ele é um candidato? Porque ele é um candidato? Porque a gente viu o seguinte, se o valor de extremo da função existe, as derivadas parciais existem, o meu valor de extremo zera as derivadas parciais. Então, ele vai zerar o vetor gradiente. Lembra? O vetor gradiente não é o vetor das derivadas parciais? O vetor gradiente nesse ponto extremo vai zerar. Beleza? Então, o ponto crítico, que é esse conceito de ou o gradiente não existe nesse ponto ou é zero, ele é um candidato a ser o nosso ponto de extremo. Aí a gente vai falar candidato por quê? Observe. Nesse caso aqui, quem é ponto crítico? Ó? Vamos lá, vamos só aproveitar aqui, que eu não tinha colocado conceito. Então, observe, ó. Em f de xy igual a 1 menos x0 quadrado menos y quadrado, del f, del x no ponto. Ó, del f, del x no ponto 0. Del f, del x no ponto 0, 0 é 0, né? E del f, del y no ponto 0, 0 é 0. Isso implica que o gradiente da função no ponto 0, 0, que é o vetor de derivadas parciais, né? É o vetor 0, 0. Isso implica que 0, 0 é ponto crítico. E nesse caso, vimos que é ponto de extremo, né? Ponto de extremo relativo. Por que é um ponto de extremo relativo? Porque a minha função aplicada a esse ponto, ela dá um máximo valor, né? Numa redondeza. Na verdade, em todo o domínio. Mas principalmente numa redondeza desse ponto. Tudo bem? Vou colocar aqui, máximo relativo. Agora, o próximo exemplo, a gente tem o seguinte, ó. 0, 0 é ponto crítico, porque a derivada parcial não existe. Esse exemplo eu vou fazer à tarde. Beleza? E o gradiente no 0, 0 não existe, mas a minha função, né, tem um valor de extremo relativo. Tudo bem? Ponto crítico. O próximo exemplo é esse aqui, ó. Eu também vou fazer esse exemplo à tarde, tá? O único ponto crítico dessa função, ou seja, o ponto, eu vou olhar para o vetor gradiente. O vetor gradiente existe no 0, 0 e dá 0, 0. Então, significa que 0, 0 é ponto crítico. Mas ele não é valor nem de extremo,
O 00 não é valor de extremo, ele não é valor nem de máximo nem de mínimo, porque lembra, o valor de extremo é o valor de máximo e de mínimo. A gente chama esse ponto aqui, ó, de cela. Observe, se eu olho para cá, ó, no 00, vocês observem. Nessa redondeza aqui, a minha função está tendo um máximo, vocês concordam? Nessa redondezinha aqui desse ponto, minha função está assumindo máximo. Nessa redondeza aqui, ó, no eixo XY, a minha função no ponto está assumindo mínimo. Como que um ponto pode ser de máximo e de mínimo ao mesmo tempo? Beleza? Então, ele não é um ponto de extremo, porque um ponto de extremo, ele ou é de máximo ou é de mínimo. E aqui a gente tem, então, que vai ser ponto de cela. Por isso que a gente chama essa superfície de cela do cavalo. Essa superfície é um exemplo de que no 00 a gente não tem, mesmo o vetor gradiente sendo zero, a gente não tem aí um ponto de extremo relativo. Tudo bem? Porque em um pedaço ele é máximo, se eu olhar nesse pedaço aqui, e se eu olhar... Então aqui ele é inconclusivo o teste. Tudo bem? Esse daqui eu faço à tarde, tá? Fiquem atentos que eu vou fazer esse exercício à tarde. Aí, olha só. Existe um teste que, uma vez, eu posso... Aí você pode perguntar o seguinte, professora, mas como que eu vou saber se... nem todas as funções eu conheço o gráfico, né? E nem todas as funções eu consigo ir para o gráfico delas. Como que eu vou saber, né? Como que eu vou calcular os pontos críticos? Como que eu vou saber se meu ponto é de máximo, de mínimo ou de cela? Beleza? E aí a gente tem o teste da segunda derivada. O que a gente vai fazer? O que esse teste faz? A gente vai atrás de todas as derivadas de ordem 2, de todas as derivadas parciais de ordem 2 da minha função. Elas têm que existirem, todas as 4. Beleza? Todas as 4 têm que existirem. E eu vou atrás do ponto que zera elas. Na verdade, eu vou atrás primeiro do ponto crítico. Ponto crítico é o ponto que zera a primeira. Depois eu vou atrás das derivadas de segunda ordem e aplico esse ponto crítico a essas funções. E aí eu faço o teste da segunda derivada. E o teste é o que a gente vai ver a seguir, tá bom? Então, esse teorema diz o que é o teste da segunda derivada. Eu vou pegar uma função de classe C2. O que significa uma função de classe C2? É uma função que tem todas as 4 derivadas parciais de ordem 2 e contínuos. Beleza? E aí, suponha que a minha função tem um ponto crítico. O que é o ponto crítico? É o ponto que zera o vetor gradiente, tá certo? Eu vou lá e acho o ponto que zera o vetor gradiente. Ou é o ponto que zera o vetor gradiente, ou é o ponto em que o vetor gradiente não existe. Só que o teste da segunda derivada, ele funciona para o ponto que zera o vetor gradiente. Tudo bem? Porque se ele não zera o vetor gradiente, não tem como fazer. Ok? Não tem como fazer porque eu não vou encontrar o valor da função, né? Eu preciso dos valores. Aí, olha só. Ele chama o seguinte, ó. A derivada parcial de ordem 2 em relação a x é A. A derivada parcial de ordem 2 mistas é B. Observe que ele só usou uma porque... E a derivada parcial de ordem 2 em relação a y é C. Por que aqui ele só usou uma derivada parcial mista? Porque ele está supondo a função de classe C2. E o teorema de Schwarz diz que quando a função de classe C2, derivadas mistas são iguais. Então não preciso das duas, tá bom? Só de uma. Tudo bem? Ou as duas são iguais e aí vai aparecer elas duas iguais. Aí ele diz o seguinte, ó. Se b² menos AC for menor que zero e a derivada de ordem 2 no ponto for menor que zero, a gente diz que nesse ponto minha função tem um máximo relativo. Se b² menos AC é menor que zero, ou seja, se quando eu pego esse valor aqui, B, esse é o teste da Dilmara, tá? Mas eu acho que o Guidoriz ele dá até um teste melhor. Ele usa já a matriz hessiana, que é a matriz das derivadas parciais. Mas é a mesma coisa, tá? Se vocês forem lá e fazer pela matriz, é a mesma coisa. O teste é o mesmo.
E agora olha só que coisa legal. A gente vai usar, vamos pensar assim, ó. Acho que fica mais fácil a gente pensar assim, ó. A gente chama de matriz hessiana a matriz das derivadas parciais de segunda ordem. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. A hessiana de f no ponto x0, y0 é essa matriz aqui, ó. Del quadrado f, del x quadrado, x0, y0, del f, del y, del x. Aqui, eu nunca lembro essa coluna aqui que eu vou colocar, mas como elas são iguais, não importa, tá? Vou colocar del x, del f, del y ao quadrado, ponto x0, y0. Aqui eu vou colocar del quadrado f, x0, y0, del y, ou del y, del x, x0, y0. E aqui eu vou colocar del quadrado f, del y quadrado no ponto x0, y0. Beleza? Quem é essa matriz aqui, ó? Vamos lá. Pela notação da Dilmara, a primeira é o A, as duas da diagonal principal é o B e aqui é o C. Então, observe, o determinante dessa matriz hessiana, quem é esse determinante? Ó? É fazer AC menos B quadrado, não é isso? Deixa eu ver se é essa mesma notação. Aí, o teste dela, ela colocou B quadrado menos AC, né? Menos B quadrado mais AC menor que zero. Então, esse teste aqui seria maior que zero, né? Se esse determinante... Deixa eu ver aqui se é isso. Deixa eu só olhar aqui. Se esse determinante é maior que zero... AC menos B quadrado maior que zero. Sim, isso aqui é maior que zero, né? Se esse determinante é maior que zero e A é maior que zero, aí a gente tem o seguinte, eu tô com um ponto de mínimo. Vamos lá, só ver se é isso. Eu tô com um ponto de máximo, né? Ponto de máximo. Se AC menos B quadrado é maior que zero e A é menor que zero, eu estou com um ponto de mínimo. Tudo bem? Mínimo local, tá? Lembrando que aqui esse teste não é para mínimo global. Esse teste é para mínimos locais. Beleza? E aí, o que acontece? O teste vai ser inconclusivo se o determinante da minha matriz for negativo. Então, se o determinante da minha matriz for menor que zero, teste inconclusivo. O que significa? Eu não posso dizer se é mínimo ou de máximo. E aí eu digo que o ponto é um ponto de sela. Vai ser aquela coisa lá da sela do cavalo, tá? Beleza? Lembrando que essa razão aqui, ó, quando é menor que zero, ela dá aquela que a gente está fazendo maior que zero, tá? É só porque às vezes é mais fácil lembrar dessa... fórmula pela matriz hessiana, tá? E não da forma como a Dilmara escreveu aqui, porque senão fica parecendo que é difícil de decorar, tá bom? Tudo bem, pessoal? Aí a pergunta é, como que eu posso fazer uma pergunta, né? A gente, na verdade, vai parar aqui, tá bom? A pergunta que eu posso fazer para a gente contemplar essa aula é para vocês determinarem pontos críticos e determinar se um ponto crítico é ponto de máximo, de mínimo ou de sela. Tudo bem? Eu não posso fazer mais perguntas porque
Para eu fazer mais perguntas, eu teria que falar o teorema de Weierstrass. Se eu quisesse valor absoluto, eu teria que verificar se a função é contínua no intervalo fechado, no conjunto compacto. Isso a gente não vai trabalhar. E nem a gente vai trabalhar multiplicador de Lagrange, tá bom? Ou a gente também não vai trabalhar, por exemplo, interseção entre duas superfícies, para saber o máximo ali da interseção, tá bom? O que a gente vai cobrir aqui nessa aula? Eu vou dar uma função para vocês e vou pedir para vocês determinarem os pontos críticos, beleza? O que você vai fazer? Você vai derivar a função parcialmente e vai achar o ponto que zera as derivadas parciais. Esse é o ponto crítico. Se não existir, também é um ponto crítico. As derivadas parciais nesse ponto não existir, também é um ponto crítico. Tudo bem? Aí, como que a gente vai atrás dos pontos de extremo? A gente verifica. No ponto, se o ponto zera meu vetor gradiente, ou seja, zera meu vetor de derivadas parciais, eu faço o teste da segunda derivada. Como que eu faço esse teste? Vou atrás de todas as derivadas parciais de ordem 2. Monto essa matrizinha e faço esse teste. Se o determinante dessa matriz aplicado a esse ponto for positivo, eu tenho que o meu ponto é de máximo ou de mínimo. Quem vai me entregar? A derivada parcial de ordem 2 em relação a x. Se ela for positiva, meu ponto é de mínimo, né? Deixa eu ver, voltar lá. Se ela for positiva, ok. Se ela for positiva, meu ponto é de máximo. Se ela for negativa, meu ponto é de mínimo. Se o determinante da minha matriz hessiana for negativo, não tenho o que fazer, meu ponto é de célula. Eu só já concluo que meu ponto é de célula. Tudo bem? Aí, esse exemplo aqui é um exemplo que está pronto lá no livro da Diomária. Eu vou só ler ele aqui, tá? Para vocês saberem como que a gente faz esse tipo de questão. Observe, a questão pede para a gente localizar os pontos críticos. Uma vez que a gente localizou eles, a gente vai classificar. Como que eu vou classificar? Ora, ele é um ponto de máximo, ele é um ponto de mínimo ou ele é um ponto de célula? Beleza, então vamos lá. Eu vou atrás dos pontos críticos. O que eu vou fazer? Derivo parcialmente as duas a expressão. Derivo em relação a x, derivo em relação a y. Pronto. Quando eu derivo f em relação a y, x eu acho esse. Quando eu derivo f em relação a y, eu acho esse. Quem é o ponto crítico? É o ponto que zera as minhas derivadas parciais, né? O ponto que zera a minha derivada parcial é o ponto crítico. Então, o que eu faço? Eu pego essa expressão igual a zero e acho a raiz. Eu pego essa expressão igual a zero. O valor que zerar, ele vai ser uma ordenada do meu ponto crítico. Eu faço a mesma coisa aqui, ó. O valor que zerar, o y que zerar vai ser uma ordenada do meu ponto crítico. Tudo bem? Beleza. Então, quem zera essa expressão, a gente acha as raízes. Quem zera essa expressão, achamos as raízes. Aqui a Diomária já fez, ó. O ponto que zera essa expressão é x igual a 0 e x igual a 1. Tudo bem? E o ponto que zera a expressão de baixo é y igual a 1 e y igual a menos 1. Tá bom? 1 zera e menos 1 zera. Tá certo? O que a gente faz? A gente faz todas as combinações de pares ordenados com x0, y1 e y menos 1, x1 com y1 e y menos 1. Todos esses pontos serão nossos pontos críticos. Ó. A gente faz todas essas combinações. Tudo bem? Pronto, eu tenho 4 pontos críticos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o teste da segunda derivada. O que a gente vai fazer com esse teste? Deriva parcialmente em relação a duas vezes, né? Faz todas as derivadas de ordem 2 da função. Então, eu acho a de ordem 2 com relação a x, a de ordem 2 com relação a y e a nossa mista. Aqui eu chamo de A, aqui eu chamo de B, aqui eu chamo de C. Eu vou atrás da matriz hessiana de f, no ponto x0, y0, né? Quem é essa matriz? É a matriz A, C, B, B. É o determinante dessa matriz. Né? O determinante dessa matriz vai ser o quê? AC menos B quadrado. Beleza? Eu aplico o ponto, eu faço o teste em cada um desses pontos, tá? Isso aqui eu vou fazer melhor à tarde, tá?
Aí, olha só, nesse ponto aqui, o teste deu 36, né? Quando eu faço a determinante da minha matriz, deu 36, positivo. Só que ela não colocou quem é o A, né? Ela não colocou quem é o A, acho que foi um erro aqui de edição, tá? Quem é o A aqui, nesse ponto? Tem que fazer. Aí ela faz o teste nos 4 pontos, ó. E aí ela conclui o seguinte, pelo teste da segunda derivada, a gente tem que esse são pontos, esse é ponto de mínimo. Ah, tá. Aqui não precisa porque ela tá fazendo o teste para negativo, né? Eu tô fazendo o teste para positivo. Aqui, de acordo com o teste dela, deu ponto de cela, né? Esses aqui deu ponto de cela. E aqui deu ponto crítico, né? Foi isso? Ó, deixa eu só ler aqui, que até por isso que tem que fazer pra gente entender o que ela fez aqui, ó. Concluímos que a função f assume um valor máximo relativo em 0 menos 1, mínimo relativo em 1 e 1, e que são pontos de cela, 0, 1, ah tá. Esse daqui, ponto de cela, esse aqui é ponto de cela. Tá? Mas lembrando que se a gente faz com a matriz hessiana, fica mais fácil de decorar, tá? À tarde eu vou fazer com a matriz hessiana e mando também depois o PDF para vocês, tá bom? Deu para entender, pessoal? Desculpa, gente, não deu nem tempo de... Desculpa, gente. Não... Desculpa, gente, não tá dando tempo. Nossa! Não tá dando tempo de eu fechar o áudio. Obrigada. À tarde eu vou fazer essas questões completas, tá? Que hoje o que eu quis deixar é mais a teoria para vocês, tá bom? Se vocês quiserem gravar como o teste da Diomara, fiquem à vontade. Se vocês querem gravar como o teste desse ano, fiquem à vontade. Dá a mesma coisa, tá? Beleza? Mas à tarde eu vou fazer fazendo o teste mesmo para vocês verificarem, tá bom? Eu acho que na lista de vocês, algumas equipes eu já pedi para entregar mínimos relativos. Teve alguma equipe que eu pedi para calcular ponto crítico. Então essa aula vai ajudar vocês a fazer esses exercícios, tá bom? Ok, pessoal? Eu vou finalizar por aqui, tá? Eu vou dar aula de tarde, senão eu vou ficar muito cansada, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Espero vocês à tarde, tá? Se o pessoal da manhã puder participar da aula da tarde, seria bom também, tá bom? Então, tchau. Bom almoço para vocês. Boa tarde, a gente se vê daqui a pouco.